Bem-vindos às aulas novamente. Aos novos, sejam bem-vindos, né? Que Deus possa abençoar. Eu quero falar nessa aula sobre os principais fundamentos da fé, né? Fé cristã. E o objetivo é para que nós possamos estar inteirados de como é instruir uma pessoa que vai estar se batizando, uma pessoa nova convertida, sobre aquilo que nós acreditamos. Amém? Então, a primeira questão que nós precisamos lidar é sobre a Bíblia. A Bíblia como autoridade máxima da nossa fé. A Bíblia ela não visa responder nada científico, arqueológico. A Bíblia não visa falar sobre economia global, né? Ela pode até nos dar uma questão hermenêutica, uma interpretação daquilo que possivelmente poderia ser. Mas a Bíblia são relatos de fé, né? A Bíblia não tem nenhum interesse de ficar brigando com a ciência se está certo ou errado. É simplesmente um ato de fé. Nós acreditamos, seguimos, como tem gente que crê no marxismo, tem gente que crê no capitalismo, tem gente que crê na terra plana. Então cada um crê no que quer. A Bíblia nos dá esse direito também de crermos no que nós quisermos. Então a Bíblia é o nosso fundamento de regra e fé, né? Nossa prática de regra e fé. Ela não pode ser considerada uma ferramenta de fanatismo ou de religiosidade vazia de sentido. A Bíblia em si, ela foi escrita em hebraico, em grego, e o objetivo dela é demonstrar como Deus interage e se relaciona com o ser humano. Amém? Amados irmãos, nós estamos aqui nessa aula com o intuito de instruir como ensinar pessoas que vão se batizar sobre os fundamentos da nossa fé. O primeiro fundamento da nossa fé são as Escrituras Sagradas, que nós conhecemos como Bíblia, né? Bíblia significa biblioteca de livros. Então a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma coleção de vários livros, né? Então a palavra Bíblia significa exatamente isso, né? Então nesse sentido, Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a Bíblia, ela se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, e no Novo Testamento nós temos 27 livros. Então, no Antigo Testamento conta-se a história, primeiro, da humanidade, e depois afunila para falar da história de Israel, do povo escolhido por Deus. E lá fala sobre a revelação de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus, fala sobre os reis, os profetas, fala sobre aqueles que governavam o povo de Deus, né? Também fala dos erros na trajetória dessa comunhão com Deus, principalmente por causa da idolatria. Se há um pecado que Deus abomina é idolatria. Deus usou 40 autores para escrever a Bíblia, 40 autores. Se deduz que a maioria foram homens, né? Porque as mulheres não tinham acesso a escrever naquela época, né? Alguns livros ainda tem-se dúvida se não foram mulheres, mas mesmo assim 40 homens escreveram a Bíblia. O Novo Testamento fala sobre a dispensação da graça, a dimensão da graça, como é que Deus se revela em seu amor no Calvário. O Novo Testamento fala sobre a fé em Jesus Cristo. O Novo Testamento fala da história de Jesus Cristo, fala da história da igreja de Cristo e fala do início da história da igreja. Como é que a igreja surgiu e principalmente as principais doutrinas apostólicas, como justificação, santificação, regeneração, fala sobre a salvação, como é o processo, como deve ser feito o culto cristão. Então o Novo Testamento trabalha tudo isso, né? Então no Antigo Testamento nós temos o Pentateuco. O Pentateuco é conhecido como Torá, ou instruções. Nós conhecemos também como a Lei do Senhor, são os 5 primeiros livros. Depois nós temos livros históricos da trajetória dos reis de Israel e principalmente de Davi e sua descendência. Depois nós temos os livros poéticos. Os livros poéticos falam da pura literatura sapiencial, de sabedoria daquele período, começando em Jó, na Bíblia protestante, claro, e terminando em Eclesiastes, quando o homem ele está cansado da vida, ele acha que a vida é um enfado e que tudo é vaidade, né? Acho interessante você ver pessoas na Bíblia celebrando a vida e outros lamentando a vida que tiveram. Então por isso que eu falo que a Bíblia é um relato de fé. Então de fé de várias pessoas. E nós vamos nos identificando
essas pessoas. Depois nós temos os livros dos profetas. Por que os profetas existiram? Exatamente porque não cumpriram a lei. Então Deus levanta os profetas para arguir o povo, contrariar o pecado do povo e colocar em xeque-mate as intenções do povo. E assim é o Antigo Testamento. Depois nós temos o Novo Testamento, que são os Evangelhos. Os Evangelhos contam a vida, a biografia de Jesus Cristo. Suas obras, seus milagres, suas parábolas, seus sermões. O Novo Testamento conta toda a realidade de como era a questão política, social, econômica daquela época e como Jesus introduziu a filosofia de vida, que nós vamos chamar depois, de fé cristã. Nesse sentido, os 4 primeiros livros falam sobre o nascimento, a fase juvenil, adulta, a condenação, a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, esses 4 livros visam fazer isso. O 5º livro do Novo Testamento é Atos. Atos fala sobre atitudes dos apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos. O que é que eles fizeram depois da ressurreição? E esse livro é fundamental porque ele é o DNA da igreja. Principalmente o capítulo 2, que fala que eles estavam sempre unidos, unânimes em oração, todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, e eles tinham essa realidade como parte da vivência deles. Não pode esquecer que são pessoas pobres, paupérrimas, pessoas aquém, marginais da sociedade. Marginal não no sentido ruim da palavra, mas marginal à margem da sociedade. Eram pessoas esquecidas das autoridades daquela época, Então, eles estavam à marginalidade da civilização greco-romana. Depois nós temos as epístolas paulinas. E Paulo, mais do que ninguém, foi o que explicou categoricamente cada doutrina. Paulo foi o primeiro a escrever e depois os outros apóstolos. Paulo ele traz toda a estrutura dialética, teologal, traz toda a perspectiva escatológica, pneumatológica, eclesiológica, cristocêntrica, cristológica sobre a realidade da fé dele que ele encontrou em Cristo Jesus. Paulo vai falar sobre o poder do Espírito Santo, Paulo vai falar sobre o poder da palavra, Paulo vai falar sobre missão, ele vai falar sobre Santa Ceia, culto cristão, ele vai falar sobre discórdia e divergências dentro do corpo de Cristo, ele vai falar de dons espirituais, ele vai falar do fruto do Espírito Santo. Então tudo que você imagina sobre a nossa fé está escrito nas epístolas que Paulo escreveu. E as demais epístolas vão endossar o que Paulo escreveu. Então nós temos aí a Bíblia, só recapitulando, a Bíblia, que é dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. No Antigo nós temos o Pentateuco, que é a lei de Moisés. Nós temos os livros históricos, que contam a trajetória da história de Israel depois que saiu do Egito. Nós temos os livros poéticos, que vão falar sobre sabedoria, os livros proféticos, que vão falar sobre o que Deus deseja de um povo que quebrou a lei. No Novo Testamento nós temos os Evangelhos, que é a vida de Jesus, então, nascimento, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Temos o livro de Atos, que é a gênese da igreja cristã primitiva. Temos as epístolas paulinas, que vão falar de todas as doutrinas fundamentais da fé cristã, que nós até hoje praticamos e ainda estamos juntos. E as epístolas gerais, que vão falar de coisas mais gerais da igreja, principalmente o trato com os pobres, com os necessitados, vão falar sobre a fé, vão falar sobre os fins dos tempos e, por fim, o livro profético do Apocalipse, que é uma alegoria para alguns daquilo que aconteceu como perseguição à igreja primitiva e para outros é uma questão preterista, ou seja, ainda vai acontecer. Para alguns já aconteceu, para alguns está acontecendo e para outros vai acontecer. Dependendo da linha teológica que a igreja que você frequenta tem, ela vai mostrar se o anticristo já veio, se o anticristo está, se o anticristo virá. Nesse sentido. Então a Bíblia é, como eu falei, nossa regra de fé e prática. Qual prática? Prática da fé. Não tem a ver com aritmética, não tem a ver com a prática matemática.
Então a regra de fé, então seria a teoria, e a prática da fé, que é o ato prático do que nós cremos, né, e testemunhamos. Muito bem. A Bíblia é inspirada por Deus, né? A Bíblia ela não se contraria, a Bíblia não tem compromisso de um texto ter que desmentir o outro, cada texto tem o seu contexto, né? Eu gosto muito de usar dois textos muito práticos, né? Eles são muito simples, mas eles são muito categóricos. Em Isaías diz assim: forjai de vossas espadas enxadas, de vossas lanças foice. Interessante isso. Por que ele fala isso? Porque é tempo de paz. Então você tem que derreter o ferro que tem na sua espada, o ferro que tem na sua lança, e transformar em ferramenta de agricultura. Agora é hora de plantar, colher, curtir a vida, comer os frutos da terra. Só que Joel é o contrário: forjai de vossas enxadas espadas, e de vossas forças lanças. Então agora é hora de derreter o ferro da enxada e da foice e transformar em armas de guerra, porque nós estamos em tempo de guerra. Aí você pode falar: mas um versículo diz isso, o outro diz exatamente o contrário. Exatamente porque são contextos diferentes. Entendeu? Quantos cegos eram em Jericó? Depende. Para um era um, para o outro apóstolo era dois. E aí você vai voltar 2000 anos atrás, você não sabe da perspectiva de um que só viu um, o outro que só viu dois. Então quer dizer que um texto contraria o outro? Não. São duas perspectivas de uma visão diferente, talvez do mesmo fato. Isso não anula a verdade da Bíblia. A Bíblia é tão verdadeira, tão inspirada, que ela não esconde o pecado das pessoas. As pessoas elas dizem: mas se a Bíblia é tão perfeita, por que o rei Davi pecava tanto? Exatamente. Ela não tem compromisso de parcialidade com ninguém, nem com o próprio rei Davi, com ninguém. Então a Bíblia mostra qual era o pecado, quais são as consequências desse pecado, e é isso que torna ela um livro excepcional. Ela não tem compromisso com os personagens, mas tem compromisso com o autor, que é o próprio Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que vai orientando, conduzindo e dando clareza sobre como a nossa fé deve ser feita e quais são os testemunhos errados que nós não devemos seguir. E na Bíblia tem um monte de testemunho errado que nós não devemos seguir. De sacerdotes, de profetas, de filhos de sacerdote, de rei, né? A Bíblia não tem compromisso com a mentira. A Bíblia não tem compromisso com o pecado. Ela pode revelar o pecado, mas revela porque tem um compromisso de fazer a gente ter consciência de não praticar a mesma coisa. Então, se aquilo abomina a Deus, está na Bíblia, é exatamente isso. O objetivo é ensinar as pessoas a não errarem mais. O que torna a Bíblia tão especial é que a Bíblia, ela tem todas as suas profecias cumpridas. Nenhuma caiu por terra. São essas profecias que dão legitimidade às Escrituras Sagradas. Outra, a Bíblia ela tem o poder de transformar vidas. Pessoas que encontraram no texto sagrado alguns versículos, alguns textos que de forma radical mudaram a história do mundo. Nós vemos Martinho Lutero, por exemplo, que quando ele leu "E o justo viverá pela fé", ele começou a trabalhar a questão da reforma, de começar a reformar a igreja de dentro para fora, né? O justo viverá pela fé. Ok, é uma frase com 4, 5 palavras, mas aquilo foi bombástico, foi tremendo, né? A Bíblia também ela tem uma autoridade que é acima de outros livros, porque não tem um livro que há mais de 2.000, 3.000 anos fala da mesma forma aos corações humanos. Por quê? Porque a Bíblia é o manual do ser humano. Então um texto que fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã, isso vai em contra a realidade da angústia da alma humana, independente do tempo que ela existe. Independente de onde ela esteja, se ela está na África, na Ásia, se ela está 500 anos atrás nas Américas, é um texto que vai de encontro à necessidade da alma humana, né? Então a Bíblia tem essa autoridade. Nós lemos a Bíblia porque, primeiro, é mandamento de Deus. Quem não conhece as Escrituras está fadado a ser enganado, inclusive por pessoas que se passam piedosas, profetas, pastores, líderes. Então a Bíblia revela isso: é alimento para a alma, ela limpa, lava, santifica, ela é a nossa bússola, ela nos orienta, ela é a fonte da nossa fé. Amém? Como devemos ler a Bíblia? Sempre com o espírito pronto em oração. Devemos estar em oração.
devemos consagrar a nossa mente à leitura daquele texto. Não é um gibi, não é simplesmente uma leitura sem o compromisso de ter um compromisso dela entrar e impactar a nossa vida. Então, às vezes, a gente lê um jornal e a gente passa por aqui, morreu 10 pessoas no acidente. Isso acontece. Mas a Bíblia não. Ela tem o objetivo de impactar a nossa perspectiva de fé, de como nós olhamos tudo. Devemos ler a Bíblia com um ato de submissão. Eu leio algo que é inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, e ainda não querer ser submisso? Quantas vezes nós não lemos a Bíblia e ela foi categórica para revelar um erro de caráter nosso, uma falha de personalidade? E como é que a gente não pode ser submisso a essa mudança? Se ela é o poder da palavra de Deus para transformar a nossa vida. Amém? Nós precisamos ter, na leitura da Bíblia, método. Hora tranquila. Sabe? Aquela hora do almoço, 15 minutos. Para um pouco. Desliga do resto. Pensa bem no que você está fazendo. Vai ler a Bíblia. Eu oriento que comece pelos Salmos. Você que é novo convertido. Comece pelos Provérbios. Pelos Evangelhos de Cristo. Começa por aí. Depois você vai para textos mais complicados, né? Como o próprio Pentateuco, as epístolas paulinas, epístolas gerais. Aí depois você vai aprofundando mais ainda, você vai entrar nos livros proféticos e vai entrar no Apocalipse, aí você vai tendo uma comunhão com isso. Então minha observação é que se comece a ler a Bíblia a partir do que é mais fácil. O livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, depois você vai para os Evangelhos, por fim você vai para as epístolas gerais. Amém? Tudo bem? Então esse é o primeiro ponto da nossa fé. A Bíblia é sagrada. Vamos para o segundo ponto da nossa fé. O que nós chamamos de plano da salvação. Como é que esse projeto surgiu no coração de Deus e se materializou no Calvário? Como Deus, Ele, pelo seu infinito amor pela humanidade e pela sua criação, fez materializar no Calvário a salvação daqueles que creem em Cristo Jesus. Esse é o objetivo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas já tenha posse da vida eterna. Entendeu? Posse, você assumir essa promessa como verdade, uma verdade inquestionável do amor de Deus, não do seu mérito, não do meu mérito, mas do mérito alcançado pelo próprio Cristo na cruz do Calvário. Amém? Está acompanhando aí? Está tudo certo? Tá bom, Deus abençoe. Vamos continuar aqui. Muito bem. Para que haja um plano da salvação, nós precisamos saber quem é o alvo dessa salvação. O alvo da salvação é o ser humano caído. O estado original do ser humano foi feito perfeito, santo, incorruptível. O ser humano, ele foi gerado por Deus na sua natureza como imagem e semelhança de Deus. Então, a imagem do ser humano, então a gente vai partir do princípio que nós fomos gerados, perfeitos, santos, puros, ingênuos, inocentes. Ok? Então a nossa natureza é isso. Agora, existe o segundo ponto. Quando o pecado entra na história humana. Então, quando o pecado entra na nossa história, nós ficamos degenerados. Nós perdemos características da santidade, da pureza, da coerência. Tanto é que nós vemos o próprio Deus falando, né, no livro de Gênesis, capítulo 4 e depois capítulo 6, e o homem peca continuamente, ou capítulo 6, aliás, o homem peca continuamente. Ele sendo sabedor do bem e do mal, ele só pratica o mal. Quando nós somos degenerados pelo pecado, o fazer bem é muito cansativo. Porque o bem não tem recompensa. O bem tem a ver com renúncia, o bem tem a ver com abrir mão da sua razão, abrir mão de recursos financeiros, recursos que é o próprio tempo. Fazer o bem gasta muita energia. Fazer o mal não. Gasta pouca energia
e aparentemente a curto, médio e curto prazo, né, ele traz benefício. A longo prazo é a danação eterna, é a perdição eterna. Isso quando a gente não faz alguém perder alguma coisa durante o processo daquilo que nós estamos sendo como oportunistas beneficiados. Tem muita gente que perde por causa do nosso pecado. Então nós fomos gerados puros, fomos degenerados pelo pecado, né? E isso desagradou a Deus. Isso fere a santidade de Deus. Não fere a pessoa de Deus, mas fere aquilo que Deus entende como santidade, como pureza, como algo íntegro. Íntegro tem a ver com integral. O ser humano, ele está sempre faltando alguma coisa quando está envolto ao pecado. E quando está faltando alguma coisa, o ser humano ele desconta isso nos vícios, na prostituição, na bebida. E ele tenta sempre, naquela abstinência, voltar a querer preencher aquele vazio existencial que existe nele. Ok? Nós fomos degenerados. E qual é o objetivo de Deus quando enviou Cristo? Um plano da salvação. É que nós fôssemos regenerados. Ok? Então guarde esses três conceitos. Fomos gerados, infelizmente o pecado nos degenerou, e Cristo, pela graça, nos regenerou. Nos fez novas criaturas. Regenerar quer dizer nascer de novo. Regenerar quer dizer tornar-se uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Ok? Então, nesse sentido, nosso objetivo no plano da salvação é exatamente esse. Deus quer que nós sejamos, regenerados. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Então, não era justo um inocente morrer pelo culpado. Mas Cristo, sendo inocente e justo, morreu no lugar do culpado e do injusto. E é isso que agradou Deus Pai. Ah, mas existe dolo, existe maldade no que Deus fez com o próprio Filho dele. Exatamente não. Ele mesmo disse, eu mesmo dou a minha vida. Eu dou minha vida em resgate a muito. Ele foi assassinado? Sim. Numa perspectiva política daquela época. Ele foi uma vítima da violência estatal do Império Romano, e ele foi uma vítima da religião, da liderança, não é nem da religião, da liderança da época da religião judaica. E não é nem de toda a religião judaica, é só a liderança do templo, que se sentiu muito ofendido, porque Jesus desmascarou a intenção deles, que era ganhar dinheiro com a fé do povo. Mera coincidências. Isso só existiu há 2000 anos atrás. Hoje isso não faz parte, nós não imitamos o erro dos fariseus, dos saduceus, dos príncipes da sinagoga, nem do sinédrio, Nós somos, graças a Deus, a história nos ensinou que nossos líderes nacionais não nos roubam, porque eles aprenderam que isso é errado desde 2000 anos atrás. Então, se isso acontece hoje, é mera coincidência. Não é uma repetição fatídica da falta de memória histórica, política e religiosa da fé cristã. Isso é só um acidente de percurso. É um incidente. Não é a maioria que faz isso. Fica rica com a fé alheia. A maioria não faz isso. É uma minoria quase que insignificante. Na verdade, nem existe, nem tem escândalo. Nem aparecem essas pessoas na mídia, porque realmente essas pessoas, elas já aprenderam que é feio roubar as pessoas mediante a ingenuidade da fé delas. Então isso não acontece. E se você souber, é mera coincidência. Tá bom? Isso não é prática recorrente. Isso não acontece todos os dias. Mas graças a Deus que os noticiários, as redes sociais não falam sobre isso. Não aparece no Jornal Nacional, não aparece em lugar nenhum. Graças a Deus que nós somos maduros o suficiente para não roubar o órfão, a viúva, o necessitado. Eu sou muito feliz, porque a nossa perspectiva religiosa não permite que isso aconteça, e ninguém está aplaudindo isso de pé e nem enchendo os templos para encher a burra de ninguém, porque não tem ninguém que nos roube mediante uma pregação que só leva a riqueza da sua liderança. Graças ao bom Deus, isso não existe em pleno 2020. Maravilha.
Deus abençoe. E ainda bem que não existe oportunista na pandemia para fazer isso também, né? Deus abençoe. A providência de Deus é preparar o cordeiro, é preparar aquele que vai cobrir a nossa nudez, entendeu? E Cristo, assim como foi o cordeiro que Deus teve que tirar a vida para poder cobrir a nudez física de Adão e Eva, agora Cristo é o cordeiro de Deus para cobrir a nossa nudez espiritual. Nós agora estamos sendo revestidos. Então, quer dizer, quando Paulo assim, despivos do velho homem e revestivos de Jesus, revestidos de Cristo. Ele está dando uma dica: está na hora de vocês tirar essa roupa velha, rota, rasgada, essa roupa cheia de justificativas, sempre de vitimização, achando que você é melhor do que os outros porque fez o bem a alguém. Não é as suas obras que te salvam, não é o que você pode fazer ou deixar de fazer que te salva. O que você deixa de fazer pode te condenar, mas não necessariamente pode te salvar. Tem que tomar muito cuidado, porque a omissão ela pode gerar, dentro de um contexto de corrupção política, social, né? Milhares de crianças passando fome porque não chegou a merenda na escola, a omissão de líderes religiosos que não atendem a necessidade básica. Ninguém está pedindo para dar casa para morador de rua, mas o básico, o carinho, a empatia, estar próximo. A omissão faz com que tudo aquilo que nós fazemos se torna inútil. Então, talvez a gente não possa ser salvo pelo que fazemos, mas podemos ser condenados pelo aquilo que deixamos de fazer. Tranquilo? Muito bem. Então Deus providenciou. Então, não existe justificação ou justiça plena se não houver derramamento de sangue. E Jesus, ele foi ao mesmo tempo a obração, ele foi a propiciação, ele foi o sangue, né, derramado, ele foi o sacerdote e o cordeiro ao mesmo tempo. Ele fez a obra completa. Isso o livro de Hebreus explica muito bem, ok? Então Cristo é a maneira que Deus cumpriu a sua promessa, que da semente da mulher viria um que esmagaria o poder da serpente, a cabeça, céfalo, quer dizer a autoridade, a maneira como a serpente trabalha. Então não é a cabeça é céfalo, cabeça quer dizer a autoridade, o lugar de comando, o lugar de onde saem as ideias maléficas e malignas de Satanás para destruir a humanidade. Então Cristo pisou a cabeça da serpente, ele pisou a autoridade da serpente, ele tirou a autoridade da serpente em relação à sua igreja. Por isso que a porta do inferno não prevalece sobre a igreja de Cristo. Pode prevalecer no mundo, porque o mundo jaz, né? Alguns falam que já é do maligno. Não, jaz quer dizer que já morreu, já faz parte da morte que impera sobre o mundo, o Deus desse século, ok? Então Cristo é a providência. Então Cristo nos faz agora o seu povo. Nós somos primeiramente salvos, e nós somos agora regenerados, e ao mesmo tempo que nós somos regenerados, nós somos gerados no corpo de Cristo. Nós agora fazemos parte da noiva, que nós conhecemos como igreja. A palavra igreja quer dizer eclésia. Eclésia vem do grego, quer dizer seleção de um grupo de pessoas dentre outro grupo. Nós somos sacados do mundo, nós somos tirados do mundo, ok? Então a igreja, ela vem de um termo grego chamado eclésia. Quando Cristo tira a gente do meio do mundo, nós somos chamados, selecionados, predestinados em Cristo, tira ele de lá, nos tira de lá e coloca dentro do corpo dele. Dentro do corpo dele nós vamos aprender com o caráter dele, as marcas dele, a essência dele, quem ele é. E aí nós vamos nos tornar pequenos cristos ou cristãos, né? E isso nos fará então ter a noção exata do que devemos fazer depois dessa maturidade. Nós saímos para resgatar outras pessoas como nós fomos resgatados em o nome de Cristo. Primeiro, nós precisamos entender: nós somos da família de Deus. Por ser da família de Deus,
Por mais que nós tenhamos nascido na família Silva, família Souza, família Ribeiro, família Martins, essa é a nossa primeira natureza. É a natureza gerada pela vontade do homem, da carne e do sangue humano. Mas agora nós somos gerados da água e do Espírito. Nós somos família de Deus. E enquanto nós não tivermos essa consciência que nós fazemos parte de uma outra família, além da nossa família carnal, nós nunca teremos ou nunca daremos à igreja o devido valor e a devida relevância que ela tem nas nossas vidas. Por isso que tem pessoas que mudam de igreja, porque ela não vê a igreja como uma família. Vê a igreja como um trampolim para uma bênção, trampolim para um sucesso eclesiástico, um cargo ministerial. Ela não vê a igreja como parte da sua família espiritual, né? Então as pessoas elas não têm compromisso de ter afinidade com um projeto de igreja. Elas têm afinidade com os seus próprios projetos individuais dentro da igreja. E por isso que muitos não permanecem por muito tempo. Você que é novamente nascido, regenerado, nascido de novo, você precisa encontrar uma família de fé, uma fé madura, inteligente, não fanática, não emburrecida, para que você possa congregar. Cristo entrou em nossas vidas, nossos pecados foram todos perdoados, então o pecado agora não é mais estilo de vida, é um acidente no processo. Então, se você pecar, tem um justo advogado que vai interceder por você, mas como diz Romanos capítulo 5 e capítulo 6, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não é porque superabundou a graça que nós vamos continuar pecando para que a graça superabunde mais ainda. Não. Se nós entendermos o que a graça fez por nós, nós vamos cortar na raiz a origem do pecado. Aquilo que nos coloca em xeque-mate na nossa comunhão com Deus. Nós eliminamos o pecado. Amém? Então, primeiro ponto, nós falamos da Bíblia. O segundo ponto, nós falamos do plano da salvação. Como Deus quis nos resgatar, porque nós fomos degenerados pelo pecado. Nós agora somos regenerados e nós somos convidados a fazer parte do corpo de Cristo. O terceiro ponto, não menos importante, né? Então nós já falamos de Bíblia, nós falamos de plano da salvação, agora nós vamos falar de novo nascimento. O que é o novo nascimento? Jesus disse para Nicodemos: na verdade, vos é necessário nascer de novo. E agora não por vontade humana, mas por vontade divina. Então, quando nós nascemos de novo, assim como era o primeiro processo, que como recém-nascidos nossos pais deram um nome para nós, nossos pais foram no cartório, nos registraram no nome da família deles. Agora nós nascemos, Deus nos deu um nome que é acima de todo nome, que é Jesus Cristo, e Ele levou o nosso nome para o cartório celestial, escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós agora nos tornamos de criatura a filhos e filhas de Deus. Isso é o novo nascimento, né? Então, nascer de novo, capítulo 3 de João, é o ato contínuo de arrependimento, a necessidade de uma regeneração. Todos pecaram, todos foram destituídos da presença, ou da amizade, ou da confiança de Deus, da glória de Deus, de fazer parte de algo maior do que si mesmo. Então nós somos regenerados. Depois, nós precisamos saber que nascer de novo é abandonar as velhas práticas do velho homem. Nós agora vivemos na perspectiva do novo e vivo caminho. Vivemos dentro da perspectiva espiritual, de uma dimensão celestial, da nova criação que nos espera. Então, a velha criação geme por causa da vaidade humana. Agora, ela não somente geme por causa da vaidade humana, mas geme porque está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então, o mundo espera que nós sejamos realmente embaixadores de Cristo. E só vão ver isso em nós pelo testemunho de fé que nós vamos dar
de novas criaturas, de pessoas nascidas do Espírito, pela lavagem da água, pela purificação da água e pela habitação, avivamento e ressurreição no Espírito. Amém? O nascimento humano não tem capacidade de nos regenerar. Por quê? Todos nós nascemos debaixo do pecado. Salmo 51, o salmista ele fala: em pecado fui gerado. O pecado de uma criança não é o pecado igual de um adulto, mas é o pecado original, como diria Santo Agostinho, baseado já na sistemática do apóstolo Paulo. Então, esse pecado original é que tem a marca que nós somos realmente filhos de Adão e Eva. Ok? Essa marca, ela vai nos perseguir e vai sendo passada de pai para filho, de geração em geração. Só uma forma de quebrar a autoridade desse pecado original na nossa vida é aceitando e vivendo o Evangelho de Cristo. Não é aceitar Cristo, porque é Cristo que nos aceita. É aceitar o Evangelho de Cristo. É aceitar a mensagem de boas novas do reino dos céus. Ok? As boas obras não regeneram. Nós pecamos no mínimo por dia 7 vezes a 10 vezes. Nós pecamos por palavra, pensamentos e obras. Se vamos supor que, como diz nossos irmãos espíritas, que nós vamos fazer boas obras e na próxima encarnação nós vamos melhorando o nosso karma até conseguir a excelência crística de se tornar um espírito de luz ou um ser divino. Irmãos, se a gente não consegue purgar os pecados atuais, nós vamos purgar os pecados da vida anterior. Se todo dia a gente pega no mínimo de 5 a 10, não são nossas obras, eu dei comida para o necessitado, essa é a sua obrigação humana, é isso que te faz humano. Um ser humano só pode ser humano porque trata o outro humano de forma empática, uma forma de cuidado. Não existe nenhuma benevolência de fazer o bem. Fazer o bem mostra o caráter que nós temos, as nossas virtudes contra os nossos vícios. Então, nesse sentido, as boas obras não têm poder de salvação, porque até mesmo as boas obras se corrompem. Comida se corrompe, dinheiro se corrompe, roupa se corrompe, pessoas se corrompem sendo beneficiadas pelo bem que nós fazemos. Tem pessoas espertas, oportunistas, que a gente pensa que está ajudando e a pessoa simplesmente é oportunista. Então, as boas obras humanas, que não têm como resultado da salvação em Cristo, não é as obras que nos salvam, é a salvação que nos prepara para as boas obras. Quando nós somos salvos, vem como fruto de justiça nós fazermos as boas obras. Então, por sermos salvos, fazemos as boas obras. Não fazemos boas obras para sermos salvos, porque senão seriam nossos méritos. E nos nossos méritos não dá. Porque muitas vezes vem aquele orgulho, aquela soberba, assim, eu fiz, eu ajudei, olha como ela foi ingrata, olha como ele não agradeceu. Ué, você não está fazendo boa obra? Então você não pode esperar nada, nenhuma retribuição. Porque se você pensa desse jeito, o seu galardão já é aqui na terra, como o próprio Cristo falou. Você recebe o seu galardão aqui na terra. Amém? Outra questão, os sacramentos religiosos não regeneram e nem salvam. Não é porque eu vou num culto, não é porque eu vou numa missa, não é porque eu vou numa roda de orixás, não é porque eu vou fazer uma meditação no Tibete. Não, nada disso regenera o ser humano. Pode trazer até curiosidade, mas não regenera o ser humano. Amém? Quais são os meios de regeneração? Pelo lado divino, Cristo, a obra completa do Calvário. A obra completa do Calvário. Cristo fez tudo completo. Amém? Então, pelo lado divino, é a obra completa do Calvário. Então, quando Cristo ele inspira, ele entrega o Espírito a Deus, ele diz, está tudo consumado. Consumado quer dizer, não tem mais nada para ser feito. Tudo que precisava ser feito, foi feito. Acabou. É isso. Quando eu falo a obra completa do Calvário, é isso. É a sua paixão, a sua abnegação, a sua renúncia pela vida humana, a totalidade humana, o seu caráter de perdoador, ele perdoa todos os que agrediram ele. Então, nesse sentido,
a obra ela é completa. Tem algumas igrejas aí, até mesmo se denominando evangélica, que dizem que Cristo não terminou a obra dele, por isso que precisa de apóstolo, precisa de anjo, precisa de um monte de gente para completar a obra de Cristo. Olha, durante 2000 anos a igreja não precisou interpretar dessa forma. Mas como as pessoas querem estar no lugar de Cristo, elas estão inventando novas doutrinas e estão falando que o Pai não concordou com a obra completa de Cristo e que Cristo não fez a obra completa coisa nenhuma. Eu vou ressarçar isso, eu acho que isso é apostasia. Se você faz parte dessa igreja, sai daí, porque parece que está indo para o céu, mas está a passo largo para o inferno. Tá bom? Cristo é completo. A obra de Cristo é completa. Não tem nada que eu, ou qualquer um dessa sala, ou qualquer um que está me assistindo do outro lado, possa fazer para complementar ou completar o que já é completo. O que é pleno, o que é simplesmente extraordinário. Então a obra da cruz, a paixão, a morte e a ressurreição. Esta é a obra completa da cruz. A paixão de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Cristo morreu por causa dos nossos pecados, como Paulo diz, e ressuscitou para a nossa salvação. O que nos dá a salvação é a ressurreição de Cristo. O que nos limpa do pecado é a morte. E o que nos dá a salvação é a ressurreição de Cristo. Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para promover a nossa salvação. Então a ressurreição de Cristo é a cereja do bolo do plano de Deus. Amém? Então Deus em 1 Pedro 1,3, coloca a obra de Cristo como aquela que é a garantia do penhor da promessa da nossa salvação. Segundo, como nós temos garantia da nossa regeneração contínua? Porque não é um ato pronto. A regeneração é um ato pronto, mas a santificação é um ato contínuo. Todo dia precisamos viver na dinâmica de uma vida santificada. Nós não somos justos, nós somos justificados. Nós não somos santos, nós somos santificados. Nós estamos no processo. Cristo é santo, então está completo. Cristo é justo, está completo. Entendeu? Mas nós não. Nós, porque ainda somos influenciados diretamente pela natureza material dessa esfera, nessa dimensão material, nós ainda não estamos plenamente santos. Estamos num processo de santificação que nós chamamos de santificação ou santificados. Nós estamos agora também sendo justificados. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Por quê? Porque é Deus que nos justifica. Todo dia Deus nos justifica, desde que nós tenhamos a humildade necessária de confessar e abandonar os nossos pecados. Ok? É nosso enquanto Ele está em nós. Depois que nós confessamos e nós abandonamos, deixa de ser nosso pecado. Ok? É a mesma coisa que falar assim, eu tenho uma doença. Aí o médico vai lá, faz a cirurgia e tira a doença. Então a doença não era você. Ela estava em você, mas não era você. Você não é aquele nódulo, não é aquele câncer, você não é aquela situação degradante. Você não pode ser confundido com a doença. Você é a pessoa que tem uma doença, mas não é a pessoa que é a doença. Então por isso que eu falo que o pecado na vida de um crente, ele é um acidente. Acontece em vez de nunca. Se é um estilo de vida, você e eu precisamos nos converter de novo. Nascer de novo, do zero. Se o pecado é um estilo de vida, não serve. Todo dia voltando na recorrência do cigarro, da bebida, da traição, da jogatina, da mentira, da fofoca. Desculpa, você tem só a casca de cristão, mas por dentro é sepulcro caiado, Não serve para nada, está fedendo. Precisa ser regenerado, nascer de novo. Pelo lado de Deus, então Cristo, a obra completa, a palavra de Deus, que é ela que limpa e santifica, e o poder do Espírito Santo agindo em nós. Quantas vezes nós não íamos fazer algo de errado e de repente nós sentimos ou ouvimos o Espírito de Deus falar não, e a gente para. Então o Espírito Santo, ele é o agente imediato da regeneração. Não é ele o autor da vida, o Espírito Santo? Não é ele que mantém a vida como ela é? Seja a vida angelical, seja a vida animal, seja a vida vegetal, a vida humana. O autor dessa vida toda é o Espírito Santo. Então ele é o único que pode
manter o processo de santificação e regeneração em nós. Da nossa parte, nós precisamos principalmente viver uma vida de conversão, uma vida de arrependimento, uma vida de abandono das nossas práticas cometidas como filhos e filhas da ira de Deus. Não somos mais filhos e filhas da ira, nós somos filhos de Deus. Ok? Nós somos agora, quando nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus. E há em nós o Espírito que clama, Abba, Pai. Nós nos tornamos habitação, santuário, morada do Espírito Santo. Agora nós somos livres das garras de Satanás e da escravidão do pecado. A fé em Cristo agora é viva. Nós vencemos a carne, o diabo, o pecado, o mundo. E lá na frente venceremos o inferno e a morte. Esses são os 6 inimigos que o cristão precisa vencer. Então, o primeiro, o pecado. O segundo, o diabo. O terceiro inimigo, o mundo. O quarto inimigo, a carne. O quinto inimigo, a morte. E o sexto e último inimigo, o inferno. Esses são os inimigos de quem é novo, tem o novo nascimento, tem que vencer todos os dias. E sabendo que o pecado, ele pode ser gerado através da carne, ou ele pode ser ardite de Satanás para tribular nossa carne. O pecado, ele pode sim dar concupiscência que vem do mundo, certo? O pecado, ele brinca com a morte brinca com o pecado, por isso que o salário do pecado é a morte, E o inferno, que é a última morada daqueles que não se arrependem de viver debaixo da égide do pecado. Somos realmente nascidos de novo. E esses inimigos têm que ser vencidos. Pecado, diabo, mundo, a carne, a morte e o inferno. São inimigos da nossa fé. E quando nascemos de novo, nós temos amor. Amor. Amor em essência. Não amor de palavra. Amor em essência. Amor é um exercício contínuo de paciência, abnegação, renúncia. Amor, no sentido cristão amplo, ele não é um amor romântico. Não é um amor que, você tem que me amar como eu sou. Não. Quem ama repreende também. Quem ama exorta. Quem ama chama a responsabilidade. Você tem um filho pequeno, você ama o filho, você não quer que ele se machuque na beira de uma escada. E você fala com amor, filho, sai daí. E aí o filho não sai, você chega lá, puxa pelo braço com carinho, e o filho continua teimando. Então você pega no colo, e tem uma hora que você dá uma bronca, não pode. Tudo isso são faces do mesmo amor. Então nós estamos vivendo uma geração de cristãos que gosta de subir no púlpito e falar assim, não tem amor na igreja. A primeira coisa, quem prega isso é o primeiro a não saber a essência do amor. O amor é silencioso. O amor muitas vezes é você interceder para a pessoa sem ela saber que você está orando por ela. O amor não tem que ser praticado simplesmente, visivelmente, só para agradar um ou outro dentro da igreja. O amor de romper um elo de fofoca com o nome de um terceiro, não, vamos orar por ele, não vamos permitir que isso aconteça. Isso é amor. Saber o nome dos filhinhos pequenos da irmã que congrega com você, isso é amor. Demonstra zelo, demonstra carinho, respeito, preocupação. Não é amor idiota de um monte de gente infantil querendo que seja amado na marra no meio dos seus pecados. Isso não é amor. Isso aí é conivência. Isso aí é você se tornar cúmplice do pecado alheio, querendo usar o amor como justificativa do que é o erro. Isso não pode acontecer. E principalmente no seio cristão. E para aqueles que são novamente nascidos no Espírito, obediência e submissão a Deus. Então, obedecer à vontade de Deus e submeter-se à vontade de Deus. Pegamos um exemplo simples. Qual é a natureza de um marido cristão? Ele tem que se submeter ao DNA de sua família machista, ou ele tem que ver Cristo como cabeça do seu casamento? A casa pertence ao clã dos Silvas, ou agora Cristo é o sacerdote desse lar? Então o cristão tem que começar a pensar dessa forma.
Se o cristão ele pensa que ele vai aceitar Cristo, aceitar a mensagem de Cristo, e ele vai continuar vivendo uma vida pregressa de machismo, de violência, de ignorância, isso não quer dizer nada. Você não se converteu, você precisa se converter. Submeter-se à vontade de Deus é exatamente isso. Amém? Então nós já fizemos aqui um passeio em algumas questões da nossa fé. A Bíblia, como regra de fé e prática, o plano da salvação, que é o projeto de Deus para o resgate e regeneração humana, o novo nascimento como um ato contínuo de santificação e regeneração, e agora vamos falar um pouco sobre a certeza ou convicção da nossa salvação. Quem é que nos garante que somos salvos? Primeiro, Deus. Onde? Na sua palavra. Através de quem? Da obra de Cristo. E quem nos convence que essa obra está sendo completa em nós? O Espírito Santo. Então Deus Pai, através de Deus Filho, mediante a palavra de Deus, inspirada pelo Deus Espírito, nos garante que somos salvos. Essa garantia vai ter, o inimigo da nossa alma vai fazer de tudo para anular essa convicção de sermos salvos. Ele vai mentir, vai dizer, não, você não é amado, Deus não te ama, você não é salvo, esquece essa fantasia, né? E nós temos que repelir em nome de Jesus essas tentativas, esses ataques do diabo e de seus anjos, dos seus espíritos opressores, dizendo que nós não somos amados por Deus, que Deus não nos salvou. Sim, Deus nos salvou. Então a primeira garantia, que são as promessas da palavra de Deus, que nós somos salvos. A segunda garantia, o testemunho do Espírito Santo dentro de nós. Em Romanos diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo com E maiúsculo, testifica ao nosso espírito com E minúsculo, porque o Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus, e o Espírito com E minúsculo é o Espírito humano. Então, o Espírito de Deus, quando você vê na Bíblia, Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus, testifica ao nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo ele não vai nos enganar, primeiro, porque ele é o nosso melhor amigo, e amigo de verdade não mente. Ele diz, então cremos. Então como é que nós podemos saber que também somos salvos? Primeiro, uma vida de obediência à palavra de Deus e à vontade de Deus. Olha, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Olha aquela adolescente, como ela se comporta, é mulher de Deus. Você está entendendo? Segunda coisa, o amor pelos irmãos. Se você que é cristão, termina um culto, chega em casa e fala mal do pastor, fala mal do culto, fala mal das irmãs, aí seus filhos de 3, 5, 10 anos estão ouvindo. Quando eles tiverem 15, 18, 20, será que eles vão querer ficar na igreja? Não vão querer. Porque você não tem amor pelos irmãos. Como é que eu posso odiar o meu próprio corpo? Como é que eu posso ferir meu próprio corpo? Eu tenho 5 dedos, eu não posso, de maneira nenhuma, de forma proposital, arrancar um dedo meu. Isso é loucura. Se eu machuco um membro do corpo, eu machuco todo o corpo. Então, o que me mostra que eu sou salvo, tenho certeza da minha salvação, é que eu amo os membros do corpo de Cristo. Todos fazem parte do mesmo corpo. Todos têm um significado e uma importância dentro do corpo. Ok? Segunda coisa. Terceira coisa, amor pela palavra de Deus. Você estuda a palavra de Deus? Você que é novo convertido, você ainda tem a chance de ser um cristão melhor do que a geração anterior. Você pode hoje ouvir a palavra de Deus, pregada, cantada, dançada. Você pode ler no tablet, no celular. Se você não gosta de ler, você põe um fone de ouvido, vai lá no link, Salmo 1, alguém vai ler para você. Aí você não entendeu, manda repetir de novo. Não tem desculpa para não fazer isso. Você e eu ficamos maratonando filmes, séries, horas e horas, e nós não nos cansamos de ver besteira. Nós não cansamos de ver mensagens subliminares sobre bebida, sobre prostituição, sobre sexualidade. Nós não vemos, nós somos induzidos a assistir filmes e séries de violência em todos os aspectos, não somente a violência física, mas psicológica. Nós gastamos horas e horas a fio em redes sociais. E se você como cristão não tem tempo de ouvir ou ler a palavra, um capítulo da Bíblia por dia, para quem quer viver 80 anos, você vai ler a Bíblia no mínimo
são 1189 capítulos, dividido por 365 dias, você lê a Bíblia completa em 3 anos. Em 30 anos de vida você vai ler a Bíblia 10 vezes. Mas não é só ler, tem que estudar, tem que ficar curioso. Eu mesmo, quando estou escrevendo um livro, alguma coisa, ou então estou fazendo uma revisão de algum livro, e eu vejo uma palavra que eu nunca vi, eu paro tudo, vou no dicionário, eu olho aquela palavra, eu vejo a declinação, eu vejo tal, eu absorvo aquele conhecimento, para que na próxima vez que eu for escrever, não tenha dúvida se é com 2 S, com S, com C cedilha. Eu não posso ter dúvida sobre o que eu estou lendo e ouvindo na palavra de Deus. Hoje tem Bíblia de estudo, para todo tipo de gosto. Fora vários estudos que estão na internet. Você põe lá no YouTube, ouvir sobre o fruto do Espírito Santo. Aí você vai ver um presbiteriano falando, um católico falando, um batista falando, um assembleano falando. Já que vai maratonar, maratona a Bíblia também. Hoje eu vou ler o capítulo 5 de Efésios. Então, tudo que eu puder durante o dia absorver sobre o livro de Efésios capítulo 5, eu vou ler, ouvir, prestar atenção, comparar. Né? Esse pregador está pregando nada com nada. Vamos ver se a Bíblia diz isso mesmo. Né? Tem um coração da igreja de Bereia, os bereanos, que consultava a Bíblia. Né? O que mostra que eu também sou salvo? Se eu tenho fruto do Espírito Santo. Ok? O que mostra que eu sou salvo, se eu tenho o fruto do Espírito Santo. Então, eu sempre uso essa imagem do fruto do Espírito Santo. Uma criança pega uma pedrinha e joga no meio do lago. E aí, como é que faz? Não faz aquelas ondinhas? Não é assim? É ou não é? É, né? Você joga a pedrinha e faz... É assim que é o fruto do Espírito Santo. Quando você acerta o lago com aquela pedra, a primeira demonstração do fruto é o amor. O amor que se transforma em alegria, que se transforma em paz, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio, mansidão. É o amor em expansão. Por isso não é os frutos do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo. É como uma tangerina, uma mexerica, cada um tem lá seus gomos. É um fruto só com vários gomos. Cada gomo desse é uma dimensão do que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos dá paz no meio da tribulação, nos dá mansidão no meio da violência, nos dá temperança diante da crise. Quando é que você vai se considerar realmente salvo? Quando você tiver domínio próprio, controlar a sua língua, controlar o seu temperamento. Aí você vai ver que você é salvo. Ah, mas isso é coisa de gente trouxa. Não. Isso é coisa de gente salva. Amém? Tudo bem? Vocês entenderam isso? Minha convicção da minha salvação tem a ver com também como eu gero o fruto do Espírito Santo. A próxima matéria nossa é justificação. Justificação vem da palavra justiça. Então a justiça de Deus foi cumprida no Calvário. Ok? Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a obra de redenção, a obra de salvação que ocorreu em Cristo Jesus. Então, nós temos a salvação em 3 tempos. Ok? No passado, quando nós aceitamos Jesus, chama-se justificação. Nós somos justificados diante de Deus da penalidade do pecado. Então, a salvação em 3 tempos. Vou repetir. Salvação em 3 tempos. No passado. Anotem aí. Salvação em 3 tempos. No passado. 2 Timóteo 1:9. Justificação é a salvação no ato passado. Então, qual foi o primeiro ato quando fomos salvos, quando aceitamos o Evangelho de Cristo? Chama-se justificação. Deus nos declarou justo, mesmo não sendo. Quando o sangue do Cordeiro nos cobriu, Ele justificou, nos limpou de todo pecado, no dia que nós aceitamos Cristo. Então, no passado, muito presente, muito próximo da gente, né? Você lembra o dia da sua salvação? Naquele dia, você recebeu a justificação. Agora, a salvação em ato presente, no presente contínuo, chama-se
santificação. Efésios 2, 8 a 9. Então, no passado, a salvação se deu pelo ato de justiça, justificação. No presente, se dá pelo ato de santificação. Nós somos santificados. Efésios 2, 8 e 9. E, no futuro, é o ato de glorificação, quando nós nunca mais estaremos diante do poder do pecado. O pecado nunca mais vai nos alcançar. Então, no passado, nós somos libertos do pecado. No presente, nós somos protegidos do pecado. E, no futuro, Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Nós seremos glorificados. Teremos um corpo sem a presença do pecado. Só para desenhar rapidinho. Ainda temos um tempinho. Então, passado, então é justificação. Presente é santificação. Quando o Espírito Santo vai trabalhando em nós. E no futuro, glorificação. Então isso aqui nos tira da pena do pecado, nós não somos mais servos do pecado. Aqui nos livra do poder do pecado. E aqui nos tira da presença do pecado definitivamente. Ok? Tudo bem? No passado, no presente e no futuro. Isso é lindo, irmão. Isso é maravilhoso. Amém? Então o processo de justificação é a obra de Cristo na cruz do Calvário em favor da humanidade. Já a santificação é a obra do Espírito Santo operando em nós, através de nós e para nós, para tal forma alcançarmos a imagem de Cristo, sermos semelhantes a Ele. E a glorificação, como diz a própria palavra, assim como Ele é, também seremos. Teremos um corpo incorruptível, que não terá mais necessidade, fome, choro, tristeza, dor e muito menos pecado. Ok? Então é isso. Nós precisamos ser justificados pelo simples fato que nós seríamos condenados. Nós já temos a penalidade, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando Cristo nos justifica, Ele nos livra da pena da morte, né? Da pena que o pecado nos proporciona. Como é que podemos ser justificados? Eu sempre uso a metáfora de uma criança de 2 anos e ela não fez nada pelos pais, né? Ela não trabalha, não paga boleta, não faz nada. Então a criança, além de tudo, ela é o centro das atenções do pai, mas ela não pode retribuir nada para os seus pais. E mesmo assim o pai vai lá no aniversário da criança como um presente que a criança quer e dá para essa criança. A criança não merece aquilo. Assim é a graça de Deus. Nós não merecemos o presente de Deus, que é a salvação da nossa alma. Nós não merecemos. Mas Deus, Ele nos quer dar porque é cheio da sua graça. A sua graça é favor imerecido. Então Deus estende o presente para nós e através do nosso desejo de aceitar o presente a gente estica a mão. O ato de esticar a mão é um ato de boa fé. É isso. Então vocês são salvos mediante a graça de Deus pela fé. Então Deus te deu a graça e você aceitou voluntariamente receber aquela graça. Não por mérito, mas pela bondade de Deus. Então, a graça só a salvação é mediante a graça pela fé. Então você só aceita a graça pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. Assim, eu não mereço, mas já que o Senhor está me dando, eu aceito. É isso que é a salvação. Ok? Próximo. Continuamos. O que nos justifica? Aí Hebreus vai trabalhar muito bem. É o sangue de Cristo. É pelo sangue de Cristo, propiciação, ou seja, o derramamento do sangue de Cristo. E só o sangue de Cristo tem poder de salvar o ser humano. Então, a obra do derramamento do sangue de Cristo nos salva. O homem necessita do sangue do Cordeiro para comparecer diante do trono de Deus. Quais são os meios da justificação? Primeiro, a fé. Não a fé natural, mas a fé sobrenatural. Então, nós aceitamos o presente de Deus. Isso é um ato de fé.
Segundo, quais são os resultados da justificação? Resultado. Primeiro resultado, quando você é novo convertido e você aceita a graça de Deus mediante a fé que você tem na obra da cruz, o primeiro resultado da justificação é paz com Deus. Nós reatamos aliança com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós somos reconciliados a Deus. Por isso que quando você vai dar a bênção apostólica, tem alguns que querem trazer uma hierarquia na bênção apostólica. Que começa falando o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Mas não está escrito isso lá, está escrito a graça de nosso Senhor Jesus, que revela o amor do Pai, que nos proporciona a comunhão com o Espírito. Então, a gente quer colocar o Pai aqui, o Filho aqui e o Espírito aqui. Então, a gente reinventou a bênção apostólica e tiramos dela o sentido original, que é a graça que revela o amor que conduz à comunhão. Então, aqui não tem uma hierarquia Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui é o Filho que revelou o amor do Pai, que agora nos deu a comunhão com o Espírito Santo. Segundo Coríntios 13:13. Lê lá a bênção apostólica, você vai ver que é a graça em primeiro. Entendeu? Porque sem a graça nós não enxergaríamos o amor do Pai. O pecado não nos deixa ver o amor de Deus. O que a gente faz? A gente acusa Deus pelas mazelas da humanidade. Então, ele fala, se Deus me ama, por que deixou o meu filho morrer? Se Deus me ama, por que deixam crianças inocentes morrer com bala perdida? Bem, Deus não tem nada a ver com isso. Nós, humanos, afastamos Deus das nossas comunidades, da nossa sociedade. Nós que elegemos nossos políticos que não nos protegem. Somos nós somos donos do nosso nariz. Nós não convidamos Deus para o nosso casamento, nós não convidamos Deus para os tempos bons da nossa vida. A gente só convida Deus quando chega a mazela, chega a morte, chega a tragédia. E aí a gente quer colocar a fatura de todo o mal que é provocado pelo humano, não por Deus. Que é a estrutura do pecado que mata os inocentes, as crianças. É a estrutura do pecado que promove o racismo. É a estrutura do pecado que coloca as mulheres em submissão grotesca diante de uma sociedade machista e androcêntrica. São as estruturas que nós mesmos montamos. E quando dá BO, quando a casa cai, quando desanda o caldo, nós somos tão hipócritas que nós não cobramos de quem é a responsabilidade, que é o governante que não nos dá segurança, é o governante e a sociedade civil que não luta contra o racismo, contra o machismo. Nós simplesmente falamos que Deus é o culpado. Então, nesse sentido, nós temos que tomar muito cuidado. Então, quando nós somos justificados, nós temos paz com Deus. E não somente paz com Deus, nós temos acesso ao trono de Deus. Como diz Hebreus, né? Nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Nós podemos chegar a qualquer momento. Não precisamos de imagens, de escultura, não precisamos de pastores, não precisamos de líderes, não precisamos de guias espirituais, não precisamos de imagens, de escultura para nos conectar com Deus. Nós temos livre acesso a Deus. Os pastores, os líderes espirituais nos ajudam a entender, talvez, um caminho que seja propício a encontrar Deus. Mas a gente não precisa deles como intermediador. Não precisamos de uma santa, de um santo, de um padroeiro, não precisamos de um pastor, não precisamos de um apóstolo, não precisamos de um padre, não precisamos de ninguém para ter acesso a Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Vírgula, homem. Jesus Cristo feito homem. Né? Então, nós queremos que o pastor resolva nossos B.O.s. Às vezes não é B.O., é só um espinho na carne. Né? Ou não é? Você acha, Cris? Às vezes não é B.O., é só um espinho na carne. Para ver como é que a nossa natureza e o nosso orgulho nos mantém prostrado diante de alguma coisa que nós não temos força para vencer. Então a primeira coisa que a justificação nos traz é paz com Deus, nos traz livre acesso a Deus, nos traz esperança de dias melhores e da vida eterna. Você é justificado? Você é salvo? Então você tem esperança da vida eterna. Você tem a paciência de esperar a vinda de Cristo.
a experiência. Então, os momentos ruins da sua vida não é mais agora fatídico, mas é a possibilidade, a oportunidade de você aprender, até mesmo com a lágrima que cai do seu rosto. Né? Experiência. O amor de Deus é transbordante no nosso coração, quando somos justificados. Nós somos libertos da condenação eterna e salvos da ira de Deus. Deus não vai mais derramar sua ira sobre nós. Amém? Próxima lição. Vamos lá. A próxima é santificação. 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 Muito bem, Romanos 6, 22. Mas agora libertos do pecado, vocês foram feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, e a sua santificação, por fim, a vida eterna. Então, primeiro, a santificação é uma obra instantânea. Na hora que você aceita Jesus, naquele momento você se torna santo, santificado. Certo? Depois, é uma obra progressiva. Você vai pecando, vai pedindo perdão e vai sendo santificado no processo. Quem é os agentes que Deus usa para nos santificar? Primeiro, imediatamente, o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Segundo, o próprio Espírito Santo, que quando nós confessamos nosso pecado, Ele mesmo vem e limpa, depois do processo contínuo. Então, o processo imediato é o sangue do Cordeiro. É o próprio Cristo que nos santifica, na hora que aceitamos Ele. Aquilo que nós praticamos daquele minuto para trás, não faz mais parte do rol do nosso pecado. Aquilo foi jogado no lago do esquecimento, no oceano do esquecimento. Ah, mas eu fui prostituta, eu fui bandido, eu fui ladrão. Daquele momento em diante, você é santificado. O pregresso, aí você tem alguma coisa devendo a lei dos homens, você vai pagar, paciência. São consequências do seu pecado, mas não é mais o poder do seu pecado sobre você. É só consequência, você só vai pagar. Ah, o pastor que era bandido, se converteu, aí descobriu que ele que foi o assassino. Ah, mas ele não pode ir para a cadeia porque é pastor. Não, ele pode ir para a cadeia, ele deve ir para a cadeia para cumprir o que ele fez. Como resultado. É igual, eu não casei com a minha esposa, com a mãe dos meus filhos, mas tem que pagar a pensão. A criança está lá, ela existe. Não é porque você não casou com a mãe da criança que ela deixou de ser seu filho. Isso é consequência de um ato, de uma noite de amor que você teve com aquela pessoa. Você assume, assim também é o pecado. Às vezes o pecado não tem mais poder sobre nós, mas as consequências dele são visíveis. Quando você aceita Jesus, você tem que confessar todos os seus pecados. Pecados de feitiçaria, obra de feitiçaria que você fez associação, fez aliança com quem não devia, tem que confessar tudo, tem que quebrar tudo isso, para que não haja legitimidade, consequência do diabo. Fala assim, mas ele e ela ainda estão com pacto. E aí às vezes, não é que o sangue de Jesus não tem poder, mas a pessoa não se arrependeu daquele pacto, ela nem confessou aquele pacto. Tudo bem? Então, o sangue de Cristo, o Espírito Santo, e a outra forma de purificar ou santificar o cristão, a palavra de Deus. Ora, vamos ser sinceros, se você ler a palavra de Deus, encontra Davi chorando diante do altar de Deus, você não vai se sentir na mesma necessidade de chorar diante de Deus? Se você vê Ezequias, vai lá no canto do quarto dele e começa a chorar, fala, Deus, eu tenho sido bondoso, eu tenho sido zeloso, você não vai querer fazer a mesma coisa? Então, esse é o processo. Como é o propósito da santificação? O que significa santificado ou santo? Separado. Então você tem que ser separado. Você não pode ficar dentro de uma roda de escarnecedores e achar que é normal. Participando das mesmas piadas, falando palavrão, tudo. Mexendo com o sexo oposto que passa na rua. Ou roubando o que não é seu dentro da empresa. Você é separado. E não é só separado. É separado do pecado, do mundo e das garras de Satanás. É separado tanto na dimensão física, espiritual, cronológica. Tem um momento que vocês vão ter que santificar.
através de consagração, através de jejum, certo? O que é o jejum? O jejum ele pode ser intermitente, né? Ele pode ser completo. Então você pode fazer jejum da meia-noite às 8 da manhã, né? Você pode fazer jejum da meia-noite ao meio-dia, que são jejuns parciais, ou jejum total, da hora que você acorda até a hora que você dorme, não comer nada. Tem jejum que você pode beber água, você que decide que jejum que você vai fazer, se vai beber água ou não, mas geralmente jejum tem a ver com abstinência de coisa sólida. Esse é o jejum. E Jesus ensina um jejum correto. Ele diz, olha, quando vocês vão fazer o jejum, não fica aí com cara de triste, tal. Não, coloca um sorriso na cara, lava o rosto e não diz pra ninguém que você está jejuando. Não é para dizer, estou jejuando. A não ser se for uma campanha de jejum, que todo mundo em comum acordo falou, vamos jejuar e tudo bem. Quando eu vou visitar uma casa, principalmente domingo de manhã, né, ou geralmente domingo eu não tomo café, eu tiro para minha consagração pessoal. Né? Chega um lugar, a pessoa fala, pastor, toma um café. A minha resposta, e é o que eu ensino para vocês, estou na bênção. Né? Se a pessoa for cristã, ela já sabe que você está de jejum, ela não vai ficar questionando. Nossa, pastor, tem bolo, tem suco. Gente, eu estou na bênção. Me respeite. Né? Você não pode simplesmente jejuar sem comunicar ao seu marido, à sua esposa. Porque vai que, de uma certa forma, você tirou aquele momento de consagração, não comunicou ao seu marido, sua esposa, e aí no seu direito da vida sexual te procura e ele não está sabendo. Vai ficar com caraminhola na cabeça. Né? Falou, amor, eu vou jejuar amanhã, vou tirar um momento de consagração. E você fala, certo? São casados, tem intimidade. Se tem intimidade, pode conversar sobre isso. Mas nunca faça jejum sem comunicar ao seu ente, ou seu marido ou sua esposa. Porque isso dá B.O. Né? Depois vai, eu não quero nada comigo, e não sei o que. Tem uns pangaré aí que fica 21 dias no monte e não visita, não volta para casa, só de jejum. Eu queria saber quem é que está pagando as contas. Porque 21 dias nos montes, eu queria saber quem está pagando a conta. Se é o Ricardão, né? Se é o Julião, né? Porque 21 dias no monte, sem tomar banho, sem visitar os filhos, sem conhecer a mulher, para mim é uma santidade sem sentido. Se for solteiro, ok, mas se for casado, meu irmão, o casado cuida das coisas de casado, o solteiro cuida das coisas de Deus. Já começa aí, já está tudo errado. Um peão ficar 21 dias num monte e ainda a igreja glorificar de pé. Glória a Deus, que santo homem de Deus. Pergunta para a esposa dele se ele é um santo homem de Deus. Deixa ela 21 dias com as contas atrasadas, com um monte de moleque gritando. Pergunta se ele é um santo homem de Deus. Quem gosta de pagar pau é esse crente metido a santarrão que homem de Deus, 21 dias de jejum. Para quem? Não foi nem para você. Então, não sei. Vai ver que Deus vai me mandar um raio, vai me fulminar, né? Então, para ter um propósito de santificação, tem que ter a separação das coisas mundanas. Dedicação, você tem que dedicar alguma coisa. Deus, eu dedico a minha família, eu dedico a minha alma, eu dedico a minha vida, certo? Por que santificar? Porque nós somos propriedade do Espírito Santo. Vocês já viram que é Espírito Santo? E o Espírito Santo habita onde não tem santidade? Não. O Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Ele tem zelo por nós. Então ele não pode habitar em um lugar que não tenha santidade. Ok? Muito bem. Uma vida de santidade tem a ver com a nossa responsabilidade com o próximo. Principalmente porque quando eu estou numa vida de santidade, eu não vou fazer realmente mal nenhum a ninguém. Tá bom? Que Deus abençoe. 7ª lição. Nós vamos falar um pouco sobre batismo nas águas. Batismo nas águas. Então, nós recebemos praticamente 3 ordenanças de Jesus. Mas 2 nós praticamos, que a primeira ordenança é batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo, tomar
a ceia do Senhor. E o terceiro, o lava-pés. O lava-pés, ele é uma cerimônia, mas no final das contas se tornou o ato de servir as pessoas. É o símbolo de servir as pessoas continuamente. Então, praticamente esse a gente fragmentou no serviço diaconal, evangelístico, a gente lava os pés de todo mundo. Tá? Mas as duas ordenanças de Cristo é batizar e a Santa Ceia. Quantas vezes nós nos batizamos? Uma só. E quantas vezes temos que tomar ceia? Até que ele volte ou venha. Jesus, ele reduziu 613 mandamentos em 2, que na verdade é 1. E muitas vezes nós não conseguimos fazer esse 1. Que atrevimento, né? O que vocês acham? Eram 613 mandamentos. 613 ordenanças. Vocês tinham que fazer. Aí Jesus reduziu para 2. Gente, 613 para 2, eu acho que é um absurdo de redução. Ok? 2, sendo que uma dessas 2 você só faz uma vez. E a outra você tem que fazer até que ele venha. E a gente não consegue fazer essa única. Então isso já mostra o caráter de cristão que nós somos. O ato de não tomar Santa Ceia mostra o cristão que nós somos. Descomprometido com Cristo. Por quê? A Santa Ceia diz bem claro: para fazer em minha memória. Você não toma Santa Ceia, você está dizendo: que se lasque que o Senhor fez por mim. E onde é que você toma ceia? Hebreus diz: não faça como alguns têm costume de sair de suas congregações. Onde é que você toma ceia? Ah, eu tomei lá na Assembleia, na Batista. Não, mas onde é a sua congregação? Tem que tomar Santa Ceia na nossa consagração, na nossa congregação. Mas o objetivo agora não é Santa Ceia. O nosso objetivo agora é batismo. Então, vamos lá. Batismo nas águas. Estamos terminando já, tá, gente? Qual a necessidade do batismo? Porque Jesus mandou. Certo? Jesus não foi o primeiro a batizar. João Batista já batizava antes. Mas Jesus foi batizado não para causa de arrependimento de pecado, porque Cristo não teve pecado. Para que era o batismo de João? Para arrependimento de pecado. Quando Jesus chega no João, o João fala: eu não sou digno de te batizar. E Jesus diz o quê? Me batize para que se cumpra a justiça de Deus. Entendeu? Então Jesus, ele é batizado não porque tem pecado, ele é batizado porque tem que cumprir todo um ritual daquilo que o Pai espera de nós, para cumprir a justiça de Deus, a vontade do Pai. Então por isso que nós batizamos, porque o Pai quer, o Filho quer. Por quê? Porque era prática para que alguém entrasse no corpo de Cristo. Enquanto você não batizar, você não faz parte do corpo de Cristo. Você é só simpatizante da fé. Então você não faz parte do corpo de Cristo, você não pode comungar com o corpo de Cristo. E Cristo diz claramente: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Entendeu? Nós temos um mandamento que o povo não obedece e ainda acha que tem parte com Cristo. O que vocês acham disso? É uma pergunta retórica, não precisa responder. O que vocês acham? Um mandamento, de 613, um mandamento, e a gente ainda não toma. Ah, mas é casamento. Se for assim, todo mês vai ter casamento. É? Ah, se for assim, é feriado. Então todo mês tem feriado. Então não está daí. A nossa comunidade, diferente de muitas outras, nem melhor nem pior, a gente ainda tem a segunda chamada. Você pode tomar a Santa Ceia na terça, pode tomar a Santa Ceia no próximo domingo. Claro que não vai tomar na frente de todo mundo, porque você não vem. Mas que vai tomar, vai. Né? Mas tem igreja que não. E igreja é o seguinte: 3 Santa Ceia, se você vir no ato de ceia, está excluído da igreja. Né? Hoje os pastores não excluem muito porque tem muita concorrência, né? Se eu excluir, ele vai para outra. Né? Então os pastores vão empurrando com a barriga, vão tolerando esse mau caratismo. Porque ficar 3 meses sem tomar Santa Ceia, irmão, é mau caratismo.
Porque a gente não sabe que a pessoa está pronta em 3 meses. A pessoa não toma Santa Ceia por quê? Uma porque estava doente, ok. Outro porque foi no casamento, ok. Quando começa a não tomar muito Santa Ceia, porque está numa vida de pregressa de pecado, ponto A, ou simplesmente não tem mais compromisso com aquela comunidade local, ponto B. Ora, se não tem mais compromisso com aquela comunidade local, então não precisa estar congregando lá. Se não precisa congregar, não precisa queimar o filme daquela igreja, porque alguém vai ver você no bar, vai ver alguém você fazendo errado. Ele tem aquela igreja lá. Mal sabe que o mundo, que aquela pessoa não tem mais comunhão com a gente há muito tempo. Mas ela diz que tem. Não toma Santa Ceia com a gente, mas ela diz que é da igreja. Para quê? Para sempre ter um escape. Na hora que o bicho pegar, eu volto lá, porque tem um pastor lá que ele é bobinho, ele vai me aceitar de novo. O pastor é trouxa, ele vai me aceitar de novo. Sempre sobra na nossa fatura, por quê, gente? Aí tem que pegar o diabo pelo chifre, tem que aconselhar, tem que ajudar os órfãos e ainda tem crente fazendo gracinha com a gente. Muito bem. Tudo bem? O que é o batismo? O batismo, ele é a obra visível da nossa fé. Então, quando eu aceito batizar, eu estou confessando publicamente que a partir daquele dia eu sou membro da Igreja de Cristo. O batismo é a confissão pública da nossa fé. Porque até agora, sem o batismo, é só a confissão invisível, relativa, subjetiva da minha fé. Aí eu tenho fé. Então, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus está falando que não basta somente crer. Tem que externar, materializar essa fé. Como é que nós materializamos essa fé? Sendo batizado nas águas. Diante de todos os irmãos. Então, assim, a partir de agora, eu tenho um pacto com esse corpo, eu tenho um pacto com essa igreja. Eu casei, parei de namorar com Jesus e agora eu sou esposa de Cristo. Então, o que é o batismo? O batismo é a confissão pública da nossa fé invisível. O batismo materializa aquilo que está dentro de nós. Então, materializa a partir de agora, todo mundo está sabendo que eu faço parte da igreja e os irmãos que estavam no meu batismo confirmaram que eu realmente batizei. O que é o batismo? Lavagem espiritual. Nós somos lavados de todos os nossos pecados. O que é o batismo? Então, o batismo é a experiência do crente que identifica com Cristo. O batismo nos conecta como igreja, nos conecta como filhos de Deus. É uma lavagem espiritual. Existem 3 tipos de batismo. Existe o primeiro batismo, um tipo que é muito usado, que é aspersão. Quando o sacerdote cristão, ele pega um pouco de água e batiza em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Existe o segundo batismo, que é efusão. Algumas igrejas evangélicas aceitam. Então, aspersão, efusão. Então você pega a cabeça do bebê ou do adulto e derrama um pouco de água. Então eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Na época de Jesus não tinha como ser nenhuma dessas 2 formas de batismo, porque a palavra batismo quer dizer imergir de corpo inteiro. Então a própria palavra batismo significa jogar dentro, e não podia ficar nada fora, nem o dedinho. Tem que colocar tudo. Quando a pessoa voltava. Então qual é o símbolo do batismo cristão? Que nós morremos com Cristo. Nossos pecados ficam sepultados com Cristo nas águas. E quando nós voltamos regenerados, santificados, ressuscitados em Cristo. Espiritualmente falando. Tudo bem? Então o batismo é isso. E a imersão, que é colocar toda a pessoa dentro das águas. Existe batismo de criança em algumas igrejas protestantes e católicas, por exemplo. A maioria das igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais, elas têm um batismo de imersão, e só acima de 10, 12 anos de idade, quando a criança ou o adolescente já tem consciência e já pode passar pelo discipulado ou pequeno grupo para poder entender o que é o pecado, e aí pode confessar o seu pecado. O batismo ele tem que ser feito em nome da Santíssima Trindade, Mateus 28, 19. Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe uma forma mais antiga que é em nome de Jesus. Então, nem A nem B contradiz nada. Nossos irmãos da congregação cristã batizam dessa forma. Em nome de Jesus eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não querem errar de nenhuma forma.
E é por isso que eles dizem que a maioria das igrejas batizam errado, né? Eu acho um pouco de arrogância, porque ele só existe há 100 anos, 100 e poucos anos. Então os últimos 2000 anos não valeu o batismo de ninguém, né? Então tinha que nascer a congregação cristã para que eles fossem os verdadeiros batizantes, né? Então todo mundo que veio antes, inclusive o fundador da própria congregação cristã, o batismo era inválido, né? Eu acho que era muita arrogância, não precisamos disso. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está na Bíblia. E como está em Atos, em nome de Jesus. Não tem problema, né? Mas a gente prefere a fórmula trinitária, que é a completa, né? Para ser batizado, você precisa ter arrependimento dos seus pecados, confessar os seus pecados e confessar a sua fé em Cristo Jesus. Ok? Isso que é o batismo. Ok? Não batizamos crianças abaixo de 10, 12 anos, porque elas não têm consciência do que seria o pecado propriamente dito. Ok? E a última lição dessa aula é Santa Ceia. Na verdade não é Santa Ceia, é Ceia do Senhor. Nós chamamos de Santa Ceia, mas ela não tem nada de santo, porque o pão não é santo, o cálice não é santo, santo é a memória que nós temos de Cristo. Mas, por costume, nós chamamos de Santa Ceia. Ok? 1 Coríntios, capítulo 11. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, ou até que Ele volte. Ok? Então, vamos ser sinceros? Nós não somos cristãos muito comprometidos nessa geração. Porque nós não levamos nem a sério a única ordenança que sobrou. São 2 mandamentos e uma ordenança. Eram 10 mandamentos que virou só 2. Eram 613 ordenanças que virou só 2. E nós ainda não conseguimos. Nós queremos tomar o tempo do Senhor. A gente não consegue tomar o tempo do nosso chefe. Ó, chefe, eu não vou trabalhar hoje não, porque eu quero ir para a praia. Será que o chefe aceitaria isso? Ó Deus, eu não vou no culto hoje porque eu tenho que ir para a praia. Gente, uma vez ou outra vai lá, paciência. A gente merece. Mas sempre preteriam as coisas de Deus pelas nossas coisas. Nós precisamos repensar muito bem sobre isso. Essa é uma opinião. Vocês não vão ouvir outra coisa de um pastor. Não, irmão, vamos lá, que a vida é uma festa, e vamos zoar mesmo, e vem quando dá. Isso, vocês não vão ouvir da boca de um professor, de um empresário, de um professor. Não, vocês não vão ouvir isso. Vocês estão querendo demais. Né? Né, irmão? Tá bom, vamos lá, gente. O que é a Santa Ceia? Jesus, ele poderia falar assim, olha, vocês vão ter que peregrinar para Jerusalém para mostrar que vocês vão lembrar de mim. Vocês vão ter que subir a escadaria do templo de Salomão para falar que vocês me amam. Jesus, ele pegou 2 elementos simples da vida, que é comer e estar junto, e transformou aqui na maior cerimônia eucarística que existe neste mundo. Você tem pão? Tem suco de uva? Nossa, então já temos os 2 elementos que todo mundo aqui come e bebe. E agora vocês vão ter que se reunir em volta desse corpo para celebrar a fraternidade que vocês têm como parte do meu corpo. Né? Jesus não mandou ninguém ter que peregrinar em Meca, tem que ir em Nossa Senhora Aparecida. Jesus não mandou nada disso. Ele simplesmente, se vocês querem lembrar de mim, vocês vão se reunir em vez de quando, vocês vão pôr uma mesa, pegar um pão, suco de uva, um pãozinho, e vocês vão levantar, consagrar, falar assim, nós estamos aqui porque somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Coisa simples, que nós complicamos pra caramba. A gente não consegue tomar Santa Ceia junto, gente. Como é que pode um negócio desse? Coisa de louco. Né? Significado da ceia. Primeiro, Cristo é o pão que desceu do céu. Ele é o pão vivo. Isso já revela a sua encarnação. Segundo, sua expiação. Então, ele como pão, ele mostra a encarnação. E como sangue, sua expiação, que ele foi derramado, certo? O sangue. Tem outras doutrinas da Santa Ceia. Existe a doutrina católica da transubstanciação, que quando o sacerdote católico ora,
aquela Eucaristia se torna verdadeiramente sangue e verdadeiramente corpo de Cristo. Existe a consubstanciação. Quando o sacerdote protestante ora, a presença real de Cristo está sobre os elementos. E existe a em memória de mim, é que a maioria das igrejas pratica, inclusive a nossa. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, mas aquilo é símbolo da memória que nós temos do corpo e do sangue de Cristo. Transubstanciação, o pão e o cálice se torna realmente, ali estão comendo carne e sangue. Então, a matéria é pão, o suco de uva é matéria, mas o acidente, a essência, a substância já é sangue. E na igreja católica, que há mais de 1000 anos que eles proibiram os adeptos tomar o cálice, porque a igreja não conseguia suportar pagar tanta bebida para tanta gente, né? Eles transformaram, o único que bebe o cálice é o sacerdote, que é o padre, o bispo, o arcebispo, né? E o povo come só a hóstia. Aí a ideia, se a hóstia é o corpo de Cristo, o que tem dentro do corpo? Sangue. Então resolveu o problema. Uma economia colossal. Só que não foi o que Jesus falou. Jesus disse: comei todos, bebei todos. Entendeu? Então é isso, né? Quais são as bênçãos da Santa Ceia para a vida do cristão? Você que é novo convertido. Primeiro, alimento. Alimento para a tua alma. Alimento para o teu espírito. Comer do pão e beber do vinho reforça a nossa fé. Segundo, além de alimento, é alegria. Alegria de fazer parte da festa ágape, do corpo de Cristo. Receber a bênção da comunhão entre irmãos. Terceiro, não menos importante, apreciação. Ninguém é digno de tomar a Santa Ceia, mas todos são convidados, pela graça de Deus, a participar da mesa. Ninguém aqui é digno, mas todos são convidados. Amém? É isso, irmãos. Que Deus possa nos abençoar. Semana que vem nós vamos gravar a segunda parte dessa aula, tá bom? Mas hoje nós aprendemos sobre a Bíblia Sagrada, como regras de fé e prática, o plano da salvação, a obra de Deus completa na cruz do Calvário, o novo nascimento, né? Que é nascer da água e do Espírito, a certeza ou convicção da salvação, como eu sei disso, principalmente pelo fruto do Espírito Santo, uma vida de retidão, justificação no passado, no presente e no futuro, né? Então no passado é justificação, no presente é santificação e no futuro glorificação. Nós aprendemos que o batismo é o novo nascimento materializado em ato num tanque batismal, e que nós somos sepultados em Cristo e nós somos convidados à ressurreição quando saímos de lá, ok? Então o batismo é a confissão pública diante de toda a comunidade que você está externando, materializando a sua fé, ok? E a Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, é o ato de maior excelência da igreja cristã. Nenhum cristão pode abdicar de tomar a Santa Ceia, em tempo algum. Ah, não deu para vir no domingo, vai na terça. Se for justificado, claro. Se for bagunça, aí não adianta, né? Você não está levando a sério a Santa Ceia, né? Mas não pode deixar de tomar a Santa Ceia. Eu tenho um costume, em vez de quando tem uns irmãos que pegam, falam: ai pastor, eu pequei. Tá bom, você já confessou, alcançou misericórdia, aí vem a disciplina. Ah, então eu vou ficar sem tomar a Santa Ceia? Eu falo: não, você vai tomar a Santa Ceia. Mas eu pequei, ué, mas já não confessou? Já alcançou misericórdia. Então você vai tomar a Santa Ceia, porque se não tomar a Santa Ceia, tem crente que é sem vergonha. Ele não toma a Santa Ceia e é a justificativa dele sair do corpo de Cristo. Ah, não tem mais comunhão. Vamos supor que seja um ato de fornicação, ou tirando adultério e pedofilia, irmão, que aí já é exclusão mesmo, e aí não tem conversa. Mas o resto, irmão, você não pode deixar a pessoa sem tomar a Santa Ceia, não. Então já perdoa. Ah, pegou de novo. Agora você vai ficar 3 meses sem tomar ceia. Porque aí você está perdendo o crédito. Você não está afim de ter uma vida de renúncia, né? Então a Santa Ceia, ela é fundamental. Não? Então você nunca vai ver um pastor. Você viu esse dia o padre bravo porque os crentes não estavam indo na missa? Ele até falou assim, que vai morrer todo mundo, né? Não precisa para tanto, né? Mas a Santa Ceia é um ato muito sério, né? Aqui na nossa comunidade a gente sempre fala para os evangelistas: vocês têm total liberdade para pregar onde vocês quiserem, mas na Santa Ceia vocês têm que estar na igreja.
Vocês têm que bater o seu ponto aqui no bom sentido da palavra, falar assim, nós somos membros e comungamos nessa comunidade aqui, tá bom? Eu espero que nessas 2 horas de aula, né, que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado. Semana que vem nós vamos terminar essa parte e esse link depois vocês vão partilhar com um monte de gente, certo? Vocês vão distribuir por aí. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida dos teus filhos que estiveram aqui, nossos irmãos que estão online. Senhor, que a tua obra seja completa, Senhor, em todo o tempo. Abençoe também, Senhor, a vida daqueles que puderam participar dessa aula no dia de hoje. Abençoe aqueles que serão alvos, Senhor, das nossas aulas num futuro bem próximo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.